Revelado, o incrível beijo da faxineira no milionário que surpreendeu a todos e transformou vidas. Maria, uma faxineira de 34 anos, sempre soube que sua vida era marcada por desafios. Desde jovem, ela lutou para sustentar sua mãe idosa e seu irmão que enfrenta dificuldades. Acordava antes do sol nascer e tomava o ônibus lotado da zona leste de São Paulo, indo para um luxuoso escritório no centro, onde a opulência era tão palpável quanto o contraste com sua realidade. No entanto, mesmo naquele mundo de ostentação, Maria se orgulhava do seu trabalho, embora muitas vezes se sentisse invisível, uma sombra entre os milionários que se sentavam em mesas de reuniões de mármore. Certa manhã, enquanto organizava a sala de reuniões, o ar estava pesado com uma expectativa estranha, como se o universo estivesse prestes a se mover. E então, ele entrou. Ricardo, um bilionário respeitado, olhou para ela com uma intensidade que Maria nunca havia experimentado. "Você faz um trabalho incrível aqui", ele disse, com um sorriso que parecia iluminar a sala. Para Maria, que sempre se viu através do olhar indiferente dos executivos, aquelas palavras foram um sopro de vida. O convite para tomar um café soou como um sonho. A conversa fluiu naturalmente entre eles, revelando não só a vida difícil dela, mas também a solidão que cercava Ricardo. Ele era uma ilha em um oceano de riqueza, lutando contra as expectativas familiares que o espreitavam. Mas assim que sentiram a conexão, barreiras invisíveis começaram a se erguer. A realidade de Maria e a glamourosa rotina de Ricardo eram mundos opostos e a nova amizade gerou insegurança. Maria temia a humilhação se esse laço fosse apenas mais um capricho de um homem rico. O peso da desigualdade social era esmagador. Quando Ricardo começou a se afastar, as vozes da elite sussurrando em seus ouvidos pareciam mais altas que o chamado do seu coração. E então, em um evento corporativo, Maria se viu diante de um momento constrangedor. Um diretor a ridicularizou na frente de todos e a dor das palavras afiadas cortou mais fundo que qualquer faca. Ela ficou paralisada, o desprezo reverberando em sua alma. Mas Ricardo estava lá, observando em silêncio, uma tempestade interna se formando dentro dele. Ao ver sua amiga sendo humilhada, a indignação fez o seu coração disparar. O que estava em jogo? A inclusão dele ou o reconhecimento genuíno de quem Maria realmente era? Com fervor, ele se levantou, desafiando os colegas. "Ela é forte e dedicada, e vocês precisam reconhecer isso", bradou ele, sem se preocupar com a reação da plateia. A sala ficou em choque, e a verdade ecoou como um trovão em meio ao silêncio perplexo. O beijo que se seguiu foi explosivo, um grito de liberdade que ressoou além das paredes douradas do escritório. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Diante daquele beijo, Maria e Ricardo perceberam que haviam cruzado uma linha invisível entre os mundos. Contudo, as reações não tardaram a vir, e a pressão social que agora se avolumava sobre eles poderia abalar não apenas suas vidas, mas as das famílias que cada um representava. O que o futuro teria reservado para aquele amor inesperado? Maria, com determinação ardendo em seu peito, sabia que não podia se calar. Mas será que Ricardo teria coragem suficiente para enfrentar a elite que o rejeitava e continuar ao lado dela? O que começou como um beijo poderia realmente se transformar em uma revolução das almas? Maria saiu do evento com o coração pulsando. O beijo de Ricardo ainda queimava em seus lábios, mas a adrenalina da rejeição que sentira momentos antes pesava mais.
As risadas cortantes ecoavam em sua mente, como se as palavras do diretor ainda flutuassem no ar. O que fora um momento de conexão havia se transformado em um turbilhão de emoções conflitantes. O que eles haviam feito? O que havia mudado entre eles? Do lado de fora do prédio, a cidade pulsava, mas Maria se sentia enclausurada em sua própria mente. As luzes da cidade brilhavam intensamente, e entre o ruído dos carros passando e o murmúrio das pessoas, ela percebeu que sentia um misto de empolgação e pânico. O que aconteceria agora? E se a decisão de Ricardo de defendê-la trouxesse consequências negativas para ele? Naquela noite, enquanto tentava dormir, imagens de Ricardo invadiram seus pensamentos. O jeito como ela olhou, a força em sua voz ao exigir respeito, tudo isso enchia seu coração de esperança, mas ao mesmo tempo um medo profundo se aninhava ali. Ele é um homem poderoso, a elite não vai deixar isso barato, pensou consigo. E a ideia de perder não apenas o carinho de Ricardo, mas também seu próprio valor, a fazia tremer. Ricardo, por outro lado, enfrentava sua própria tempestade. O olhar dos executivos após aquele beijo estava impregnado de desprezo e incredulidade. Sempre fora o homem forte, o líder, mas agora sentia-se vulnerável e exposto. Aquelas pessoas que o cercavam, as que sempre lhe disseram que seus valores eram imutáveis, tornaram-se hostis. Estariam prontos para derrubá-lo por causa de uma faxineira? A primeira coisa que fez ao chegar ao escritório no dia seguinte foi procurar Maria. Precisava dela. A ligação entre eles tornara-se mais forte do que qualquer barreira que o mundo pudesse impor. Mas ao avistar sua figura apagada entre os outros funcionários, a dúvida lhe invadiu o peito. Maria estava cercada por colegas que sussurravam e seu semblante carregava a sombra de uma batalha interna. Ele se aproximou, mas hesitou ao perceber a tensão no ar. Oi, Maria. A voz dele soou mais suave do que ele pretendia. Ela levantou os olhos e, por um breve momento, um sorriso tímido apareceu em seu rosto, mas logo se apagou. Oi, Ricardo. O jeito como ela falou não acabou de convencê-lo. Parecia que havia uma distância imensa entre eles, maior do que a que existia antes. Podemos conversar? Ele se esforçou para soar tranquilo, mas o nervosismo estava claro. Maria assentiu, mas seus olhos refletiam incertezas. Não sei se é o melhor momento. Eu não me importo com o que eles digam, respondeu firme. Eu não me importo com o que os outros pensam de nós. O que importa é você e a verdade que temos. As palavras de Ricardo, ainda vibrando no ar, trouxeram uma onda de emoção a Maria, mas o medo ainda a prendia. E se esse amor se tornasse uma batalha? Eles poderiam suportar as tempestades que viriam? Enquanto conversavam, o telefone de Ricardo vibrou repentinamente. Um novo alerta. A mensagem que chegava poderia decidir o destino deles. Ele olhou rapidamente. O nome fazia seu coração afundar. Era uma das pessoas mais influentes da empresa. Desculpe, preciso ver isso, disse ele, sem olhar para Maria. Ela observou cada movimento, a esperança e a incerteza em seus olhos dançando como chamas. O que seria essa mensagem? O que poderia mudar tudo entre eles novamente? E enquanto isso, no fundo do escritório, uma figura observava. Seus olhos frios e calculistas, prontos para interferir em algo que poderia mudar o rumo daquela história. O que encontrariam naquela mensagem? E o que a figura oculta estava planejando em relação a eles? Ricardo sentiu a tensão em seu corpo se intensificar enquanto encarava a tela do celular. A mensagem pulsava como um eco estrondoso em sua mente. Ele respirou fundo, tentando se manter firme na frente de Maria, que o observava com uma mistura de preocupação e esperança. Só um segundo, ele murmurou, sabendo que a situação estava se tornando ainda mais complicada. As palavras podiam mudar tudo. O conteúdo da mensagem poderia ser o que ele temia. Ou talvez, apenas talvez, uma oportunidade de se reafirmar. Maria esperou, os olhos fixos nele. Quando ele finalmente abriu a mensagem, suas mãos tremiam levemente.
Parece que receber informações sobre você pode não ter sido um ótimo negócio, Ricardo. A voz masculina do seu chefe vibrava na tela, desferindo um golpe no seu estômago. Ele sentiu sua pulsação acelerar, o pano de fundo do escritório parecia girar. Sabia o que isso significava. Uma escolha que poderia causar não apenas desconforto, mas uma verdadeira tempestade em seu mundo e, consequentemente, na vida de Maria. O que fazer agora? Ricardo, finalmente Maria falou, sua voz suave, mas cheia de peso. Ele olhou para ela, um misto de tristeza e determinação em seus olhos. O que está acontecendo? A pergunta parecia simples, mas na verdade era profunda. Ela estava tentando captar a verdade por trás da sua hesitação. Só um problema no trabalho, nada que não possamos resolver. Ele tentou desviar a atenção, mas a desconfiança ainda pairava entre eles como uma sombra. Você não precisa me esconder as coisas. A sinceridade nas palavras a fez parecer mais forte. Eu não sou apenas a faxineira, Rick. O tom de Maria foi um lembrete silencioso da coragem que ela já estava demonstrando, mas a insegurança a fazia hesitar. Eu quero lutar por nós, mas e se isso significar te arrastar para um ciclo tóxico? Não quero perder você, mas nada está certo. Ela olhou para ele e, finalmente, as defesas deixaram seu coração aberto. Se você quer lutar, então eu também vou lutar. Para mim, não importa o que as pessoas pensam, o que vale é a gente. Ele se lembrou da força dela no evento e uma onda de determinação o invadiu. Mas aquela determinação era como um poema não escrito, ainda faltando a rima. Cauteloso, ele segurou a mão dela e 1.000.000 de coisas não ditas flutuaram entre eles. Nesse momento, a figura observadora se aproximou, claro e direto. Ela interrompeu o que poderia ser um verdadeiro momento de conexão. Ricardo, precisamos conversar agora. A voz soava impositiva e as palavras ressoavam com autoritarismo. Ricardo sentiu o peso da pressão aumentar como uma tempestade prestes a estourar. Ele hesitou, sem saber o que decidir. Maria, percebendo o clima, segurou mais firme a mão dele, como se quisesse lembrá-lo de que estavam juntos. Vou lidar com isso, eu prometo, Ricardo afirmou a Maria, a decisão ardendo dentro dele. Ele se virou, pronto para encarar essa nova batalha. No campo de batalha entre o amor e o poder, quem realmente vencerá? Pensou consigo. Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir. E enquanto se afastava, sentiu uma onda de incerteza se aproximando. O que aconteceria a seguir? Que revelações aguardavam essa luta pelo amor? E com a figura sombria a observar, ele sentiu que o choque ainda estava por vir. Ricardo respirou fundo antes de se dirigir à figura que o chamava. Era sua chefe, Clara, uma mulher de olhar afiado e voz cortante como uma faca. O escritório parecia ter se tornado um ringue e ele estava prestes a entrar numa luta que poderia mudar tudo. Ele não queria deixar Maria de lado nem por um segundo, mas a pressão era intensa. "Me siga", ordenou, sem dar espaço para explicações. Os passos apressados de Ricardo ecoavam pelo corredor. Cada batida do seu coração parecia gritar que ele estava se lançando em um abismo. O clima ao redor se tornava opressivo a cada passo. "Ricardo, você sabe que o que está fazendo é arriscado, não sabe?" Clara parou em uma sala reservada, fechando a porta com um movimento decidido, quase brusco. O ar pareceu aquecer. "Parece que alguém andou te dando informações não autorizadas. Isso poderia custar sua posição." Um frio percorreu a espinha de Ricardo. Ele sabia que estava em um campo minado, mas a dor de qualquer demissão o deixava angustiado.
Eu só estava tentando descobrir mais sobre o projeto, Clara. Não fiz nada de errado. A voz dele soava mais implorante do que confiante. Errado ou certo, isso é irrelevante agora. O que importa é como os outros vão ver isso, e você sabe do que estou falando. Clara inclinou-se para a frente, seus olhos perfurando os dele. Eu estou tentando te proteger, mas você precisa entender que o mundo dos negócios não é como você pensa. Nunca será. As palavras dela pesaram sobre ele, como se cada sílaba fosse um grilhão. O que seria dele se ele perdesse seu emprego? E Maria? O que aconteceria com ela? Ele não podia deixar que as coisas chegassem ali. Só um momento, ele pediu, a voz firme. E se isso for uma chance para finalmente mudar as coisas? Maria, ela pode contribuir muito, e eu estou disposto a assumir os riscos. Vamos trabalhar juntos, Clara. Eu sei que podemos fazer isso. Para sua surpresa, Clara soltou um riso sarcástico. Você não entendeu, Ricardo. Isso não é sobre Maria ou sobre você. Isso é sobre o que é certo para a empresa. Você precisa decidir de que lado está. Você quer arriscar tudo por uma faxineira? A insinuação feriu-o como um golpe. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ela não é só uma faxineira, respondeu, a voz mais alta do que pretendia. Ela é inteligente, forte e merece uma chance. Não é justo rotulá-la assim. Clara ergueu as sobrancelhas, mas o olhar dela era cínico. O que você acha que vai acontecer se o resto da equipe descobrir? Você acha que na próxima reunião haverá espaço para ela? Você realmente quer apostar sua carreira e a dela nesse tipo de lealdade? Pense bem, Ricardo. Ele sentiu a raiva crescer dentro dele, mas sabia que não era a hora de agir por impulso. Os sonhos que tinha com Maria seriam pulverizados se tomasse uma decisão errada. A luta dentro dele se tornava um campo de batalha interno. Você pode não acreditar em nós, mas nós vamos provar que tem muito mais para acontecer. Eu não posso abrir mão dela, ele disse, palavras determinadas saindo de sua boca. Clara cruzou os braços, um sorriso amargo se espalhando em seu rosto. Então, ver o que acontece pode ser sua única saída. Pense bem, Ricardo. Você realmente está disposto ao sacrifício? Com essa deixa, Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés, mas uma faísca de esperança começava a acender. Ele sabia que tinha que falar com Maria, que não podia deixar que suas palavras definissem seu destino. A luta dentro dele se tornava um campo de batalha interno. Você pode não acreditar em nós, mas nós vamos provar que tem muito mais para acontecer. Eu não posso abrir mão dela, ele disse, palavras determinadas saindo de sua boca. Clara cruzou os braços, um sorriso amargo se espalhando em seu rosto. Então, ver o que acontece pode ser sua única saída. Pense bem, Ricardo. Você realmente está disposto ao sacrifício? Com essa deixa, Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés, mas uma faísca de esperança começava a acender. Ele sabia que tinha que falar com Maria, que não podia deixar que suas palavras definissem seu destino. Enquanto saía da sala, a mente girava, perguntas fervendo como um turbilhão. O que será que ela está pensando? Ele se questionou, enquanto o coração pulsava forte. Ricardo abriu a mensagem de Maria, as palavras dela brilhando na tela como um farol em meio à tempestade de dúvidas que lhe consumia. Oi, Ricardo. Podemos conversar mais tarde? Tenho algo importante para te contar. A ansiedade instalou-se em seu peito. O que poderia ser tão importante? Ele respondeu rapidamente. Claro, vamos nos encontrar depois do trabalho. A expectativa crescia, mas a tensão da conversa com Clara ainda o assombrava como uma sombra. Havia uma decisão a tomar, e logo. A tarde passou lenta como um arrastar de correntes. Cada hora parecia uma eternidade, e o coração de Ricardo não desacelerava. Ele olhou pela janela, vendo o mundo lá fora seguir sua rotina.
Pessoas riam e conversavam, enquanto ele se sentia preso numa redoma de obrigações e escolhas difíceis. Clara parecia um predador ágil, pronta para devorar qualquer sinal de fraqueza, qualquer oportunidade que ele pudesse ter. Finalmente, o relógio marcou o fim do expediente. Ricardo sentiu o estômago revirar com a expectativa de ver Maria. Ele saiu do escritório determinado, respirando fundo, em busca de coragem. Ao chegar ao café onde havia combinado com ela, avistou Maria sentada em uma mesa no canto, olhando para o próprio celular, com uma expressão pensativa que ele familiarizava. Ela levantou os olhos ao vê-lo e um sorriso se formou em seu rosto, iluminando o ambiente à sua volta. "Oi, Ricardo." A voz dela trouxe um alívio instantâneo. Ele não conseguia evitar o calor que subia até seu rosto. Alguns passos e ele estava ali, frente a frente com a mulher que fazia seu coração bater mais forte. "Oi, Maria." Sua voz tremia. "Você parecia preocupada. O que aconteceu?" Maria hesitou, as mãos apertando o copo enquanto ela decidia como iniciar a conversa. "Ricardo, eu ouvi alguns rumores no escritório, sobre o seu projeto e também sobre você e eu." As palavras pareciam sair com um peso maior do que o necessário. Ele prendeu a respiração, o olhar fixo na expressão dela. "Sobre nós? O que você ouviu?" A inquietude crescia dentro dele, porque sabia que a conexão que tinham era algo especial, mas o medo do que outros pensavam poderia facilmente destruí-la. "Dizem que você está arriscando sua carreira para me defender, para incluir uma faxineira no projeto. É isso mesmo?" Ela parecia confusa, uma mescla de preocupação e carinho transparecendo em seu olhar. "Maria, eu não me importo com o que digam. Eu quero que você tenha essa chance e vou lutar por isso." A sinceridade das palavras era um reflexo do que ele sentia. Ele sabia que o que estava em risco era mais do que uma simples vaga ou projeto, era a chance de mudar a vida dela. Ela olhou para ele com uma intensidade que parecia penetrar na alma de Ricardo. "E se isso custar seu emprego, você realmente está disposto a arriscar tudo por mim?" O silêncio pairou entre eles, carregado de emoções, de medos e esperanças. Um turbilhão de sentimentos fez a cabeça dele girar. "Sim, eu estou." "Porque você não é apenas uma faxineira para mim. Você é muito mais, Maria." Um breve sorriso surgiu no rosto dela, quase como se uma luz tivesse sido acesa no lugar da preocupação. "Ricardo, isso significa muito. Mas e se tudo não der certo?" A tensão da situação se tornou quase palpável, e o tempo parecia esticar. Ele estava prestes a responder quando o celular dele vibrou novamente, quebrando o momento. Era Clara, uma mensagem seca e direta que dizia: "Precisamos conversar." Só então Ricardo percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. Ele precisava escolher entre sua carreira e seu coração. O que faria a partir disso? O café estava cheio, o aroma do café fresco e do pão de queijo circulando pelo ar. Mas para Ricardo tudo isso era apenas um pano de fundo distante. Ele fixou o olhar em Maria, as palavras não ditas flutuando entre eles, pesadas como um fardo. O celular na mesa vibra, mas ele não se importa. O que realmente importava era aquela conversa. "Ricardo, você está me assustando", Maria disse em um sussurro, tentando disfarçar a inquietação em sua voz. "Essa situação é muito delicada. O que vai acontecer se você não conseguir se manter no emprego?" Ele respirou fundo, a pressão subindo. "Eu sei que é arriscado, mas não posso simplesmente ficar parado e assistir você ser tratada como se não fosse alguém importante. Você merece mais do que isso." Maria olhou para ele, os olhos refletindo uma mistura de gratidão e desespero. "E se você perder tudo, não seria mais fácil seguirmos em frente, cada um por si?" Aquilo era uma faca de dois gumes. Ela estava certa, mas ele não conseguia imaginar a vida sem ela ao seu lado. "Cada um por si." A frase ecoava em sua mente. Como poderia ser assim?
A conexão que havia entre eles se estendia além do trabalho, daquela mesa de café, daquele momento. Era uma chama vibrante que ele não estava disposto a apagar. O clima entre eles mudava. Maria parecia dividida entre seguir sua lógica e permitir que o coração falasse mais alto. Ricardo, podemos ser apenas amigos. As palavras dela tocaram em uma ferida que ele estava tentando ignorar. Amigos, isso não é o que eu quero. Você sabe disso. Não posso ser apenas um amigo quando meu coração grita por mais. As mãos de Maria tremiam enquanto ela hesitava. O coração dela também parecia lutar contra as dúvidas. Mas, e Clara? Você não sabe como ela age? Ela não deve decidir por mim, Ricardo interrompeu, a raiva brotando em sua voz. A tensão cresceu e o silêncio que seguiu era tirante. Todo o café, todo o mundo ao redor parecia ter desaparecido, restando apenas eles dois. Desculpa, talvez eu tenha exagerado, ele completou com um tom mais suave, percebendo quão impactado ambos estavam. Mas eu realmente não consigo ficar longe de você. Não só pelo que podemos fazer juntos, mas porque você é importante para mim, Maria. Profundamente. Maria desviou o olhar, buscando as palavras certas. E se você não conseguir mudar a mente deles? E se a pressão crescer de tal forma que você tenha que escolher? Ricardo se inclinou mais perto, suas vozes quase se misturando. Então, vou lutar até o fim. Você vale isso. Nossa conexão vale isso. Ele pode ver a hesitação no rosto dela se dissipando aos poucos, e um leve brilho começou a surgir novamente em seus olhos. O celular de Ricardo vibrou mais uma vez, mas agora ele estava preparado para ignorar, até ele perceber que a mensagem era uma foto. Clara, com um olhar desafiador e uma cópia do projeto que Ricardo havia elaborado, copiado sem autorização. O sangue dele ferveu. Se Clara estava disposta a atacar pela surdina, então as coisas estavam prestes a piorar. Dizem que fogo é purificador, e essa guerra pode nos purificar, Maria. Precisamos estar juntos para isso. Ele disse laconicamente, a adrenalina começando a correr. Maria o olhou com uma determinação renovada. Então, o que faremos agora? A certeza começou a tomar forma. Ricardo podia ver que aquele momento seria decisivo. Naquele instante em que a verdade se revelava diante deles, eles precisavam unir forças. Mas a sombra de Clara não iria embora tão facilmente, e ele sabia que cada passo adiante exigiria coragem. Ele sorriu, um plano começando a se formar em sua mente. Vamos enfrentar isso juntos, temos que fazer nosso som ecoar. Claramente, a luta estava longe de terminar. E enquanto olhavam nos olhos um do outro, ambos perceberam que o próximo movimento poderia mudar tudo. O que fariam a seguir? Ricardo sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto as palavras se formavam em sua mente. O plano era claro. Eles precisavam juntar todas as peças para lutar contra Clara e a injustiça que pairava sobre Maria. Um novo ânimo começava a tomar conta dele. Vamos falar com os nossos colegas, disse ele, decidido. Se Clara acha que pode nos dividir, está muito enganada. Precisamos de aliados. Maria assentiu, embora uma linha de preocupação ainda cruzasse seu rosto. Mas e se eles não quiserem se envolver? A pressão é grande. As pessoas costumam ficar com medo do que pode acontecer. Ele soltou uma risada nervosa, tentando aliviar a tensão. Temos que ser a voz da mudança, Maria. Se não fizermos isso por nós, por quem faremos? O que estamos arriscando agora é o nosso futuro, e isso vale mais do que qualquer emprego. Os olhos dela brilharam com uma chama de esperança. Certo, vamos falar com eles. A dupla se levantou e juntos caminharam em direção à sala de reuniões onde os outros colegas de trabalho estavam. Ricardo podia sentir o frio na barriga, mas a presença de Maria ao seu lado parecia dar-lhe coragem. Ao entrarem no local, todos se voltaram para eles, curiosos. Ricardo tomou a frente, respirando fundo. Pessoal, precisamos conversar. O que está acontecendo com a gente no trabalho não é justo. Clara manipula as coisas e não podemos deixar isso continuar.
Maria merece respeito e reconhecimento pelo trabalho dela. Nós precisamos nos unir. As vozes começaram a se elevar, uma mistura de simpatia e resistência. Mas isso pode causar problemas. E se perdermos nossos empregos? Alguém disse, num tom de receio. E se fizermos nada? Ricardo retrucou, o coração pulsando forte. É isso que vamos querer para nossas vidas? Ser tratados como se não importassem ou nossas contribuições não valessem? Nós somos todos parte deste time e lutar por um dos nossos é lutar por todos. Maria, ao lado de Ricardo, sentiu-se fortalecida. Ela também levantou a voz. Se não nos unirmos, deixamos que a injustiça vença. Mudar é assustador, eu sei, mas é aí que encontramos nossa força. O que você prefere, viver com medo ou lutar pelo que é certo? Silêncio. O ambiente estava tenso, mas as palavras de Maria começaram a fazer eco nos corações dos colegas. Algumas cabeças assentiram e outras expressões de hesitação começaram a se transformar em determinação. Um dos colegas, Marcos, fez um movimento adiante. Eu estou com vocês, não podemos deixar isso passar. Gradualmente, outros começaram a se manifestar, reconhecendo que todos estavam na mesma situação e que juntos eles poderiam desafiar Clara. De repente, o clima na sala mudava. O espírito de resistência começava a levantar suas vozes, cada vez mais fortes. Mas, no fundo, Ricardo sabia que a batalha estava só começando. Clara não iria ficar quieta e poderia retaliar de forma inesperada. Ricardo, sentindo o peso da responsabilidade, olhou para Maria e viu a esperança brilhando em seu olhar. E agora, o que vem em seguida? Como vamos agir? Ela sorriu, mas a incerteza ainda estava presente. Vamos precisar de um plano bem estruturado. Não podemos agir impulsivamente. Disfarces, informação e um passo a passo bem planejado. E se Clara já estiver se preparando para nos contra-atacar? Ricardo perguntou preocupado. A ideia de uma luta desigual estava agora mais real do que nunca. A resposta de Maria foi cortante. Então precisamos nos adiantarmos, e quanto mais rápido, melhor. O sentimento de urgência tomou conta deles, e logo o grupo começou a bolir as ideias, mas Ricardo sabia que em cada movimento eles poderiam estar colocando tudo em jogo. E assim, com as ideias fervilhando, tanto o time quanto sua relação com Maria começaram a se formar como um novo lar. Mas no fundo, a questão permeava sua mente. Clara estava a um passo de descobrir o que eles planejavam, e a batalha poderia custar mais do que ele imaginava. Como fariam para enfrentar essa tempestade? Ricardo e Maria organizaram um pequeno grupo que se reuniu após o expediente. A sala de reuniões, antes cheia de tensão e desconforto, agora se transformou num espaço vibrante de ideias e resiliência. Todos estavam motivados, mas a incerteza ainda pairava sobre eles. Clara era uma força intimidadora, e a luta contra ela exigiria mais do que meras palavras. Precisamos sondar as fraquezas dela, Ricardo disse, traçando uma linha no quadro branco enquanto sua mente fervilhava com informações. Se conseguirmos entender suas estratégias, talvez possamos reverter o jogo. Maria olhou para os rostos ansiosos de seus colegas. E se precisarmos de aliados fora do escritório? Sugeriu, e seu olhar encontrou o de Marcos, que parecia considerá-la. Talvez outros setores também estejam passando por problemas semelhantes. Conforme a conversa se desenrolava, ideias começaram a surgir. As pessoas se juntaram, rindo nervosamente, enquanto apontavam novas direções e possibilidades. Eles se aventuraram a listar conhecidos que poderiam apoiar a luta, amigos, familiares e até contatos que poderiam ser úteis. Tem que ser algo discreto, ponderou Marcos. Não podemos nos expor muito, senão Clara vai notar e usará isso contra nós. Sim, a última coisa que queremos é dar a ela um motivo para atacar antes da hora. Ricardo concordou, a preocupação em sua testa se aprofundando. Temos que ser como um time de espiões, sempre um passo à frente. A sala se encheu de risadas nervosas e olhares cúmplices. A ideia de agir clandestinamente trouxe um novo ar para o grupo.
Era mais do que um levante contra uma chefe tirânica, era uma verdadeira irmandade, e pela primeira vez em muito tempo a esperança não parecia tão distante. Enquanto o planejamento continuava, então, um pensamento mais sombrio assomou na mente de Ricardo. O que aconteceria se seus esforços sombrassem a fúria de Clara? Ele podia imaginar os gritos dela ressoando pelos corredores, intimidando quem quer que tivesse a audácia de se opor a ela. Em meio às discussões, Maria se aproximou de Ricardo, percebendo a preocupação em seu olhar. «Ricardo, está tudo bem?» Ela perguntou, baixinho, enquanto os outros discutiam planos. «Estou pensando, e se isso der errado? E se ela não cair na nossa armadilha e nos atacar antes?» Sua voz estava cansada, quase um sussurro. Ela segurou a mão dele e o contato trouxe uma onda de calor. «Não podemos nos deixar dominar pelo medo. Lembra do que falamos? Estamos lutando por justiça, e isso significa que precisamos correr riscos». O olhar dela era firme, e Ricardo não pôde deixar de admirar a intensidade com que ela se comprometia com a causa. Enquanto as horas passavam, a tensão aumentava, mas o grupo parecia mais unido. A ideia de que estavam juntos nesta luta deu a todos um novo propósito, e a responsabilidade coletiva tornou-se um combustível que alimentava suas almas. No entanto, a cena que se desenrolava nos escritórios de Clara, onde ela asfixiava suas vítimas com sua pressão constante e manipulação, não estava distante da mente de Ricardo. O pensamento de um espectro invisível os vigiando tornou-se opressivo. Ao final da reunião, Ricardo olhou ao redor da sala. Cada um deles parecia mais forte, mais resoluto. Então, estamos todos nessa juntos? O coro de afirmações e sorrisos ressoou como música para seus ouvidos. E enquanto ele saía, um ressentimento crescia dentro de si. Faria o que fosse necessário para proteger aqueles que se juntaram a ele, incluindo Maria. Mas, no fundo, ele sabia que Clara não era o único inimigo. Outros poderiam se manifestar a qualquer momento. O verdadeiro teste de força talvez ainda estivesse por vir, e a sombra daquela ameaça pairava, prestes a se revelar. E assim, enquanto o sol se punha atrás da cidade, a pergunta que pairava no ar não era apenas sobre Clara. A luta estava prestes a desencadear uma série de eventos que, no final, poderiam colocar cada um deles à prova. Como enfrentariam o que estava por vir e o que realmente estava escondido sob a superfície desse jogo de poder? Ricardo acordou com o coração acelerado. O dia que começava parecia diferente, como se uma tempestade se aproximasse no horizonte. Ele se espreguiçou, tentando afastar o peso de sua própria insegurança, mas a sensação persistia. Na mente, as palavras de Maria ecoavam, lembrando-o de que estavam em um ponto de virada. Ele se encontrou com o grupo novamente, desta vez em um café próximo ao escritório. O aroma de café fresco e pães quentes preenchia o ar, mas a tensão ainda pairava sobre eles. Enquanto cada um se acomodava, Ricardo notou um brilho nos olhos de Maria que parecia refletir a determinação de todos. Temos que agir rápido. Se Clara descobrir o que estamos planejando, podemos acabar em apuros, disse ela, rompendo o silêncio. Eu conversei com algumas pessoas de outros departamentos. Algumas já têm suas queixas. Mas precisaremos de evidências concretas, falou, sua voz nervosa traindo a ansiedade. Todos assentiram, compreendendo que a unidade era mais importante do que nunca. Eles começaram a discutir as estratégias e cada um trouxe ideias que desafiavam o status quo. As conversas foram se acirrando com um tom de urgência. Entre um sorrisinho nervoso e outro, Ricardo sentia que o grupo estava se fortalecendo. Depois de algumas horas, contaram com um plano: organizar uma reunião secreta com colegas de outros setores que teriam o mesmo interesse em expor as práticas abusivas da Clara. Maria, perceptiva, sugeriu um ponto de encontro diferente, longe dos olhares atentos que poderiam denunciar suas ações. O coração de Ricardo pulsava na expectativa do que estava por vir.
Ao final do dia, com o rosto marcado pela ansiedade de uma batalha iminente, Ricardo decidiu que precisava de um momento para pensar. Ele caminhou em direção ao parque perto do escritório, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. A beleza daquela cena contrastava com a tempestade interna pela qual estava passando. Enquanto observava a natureza ao seu redor, um grupo de crianças brincando chamou sua atenção. Elas se divertiam, rindo aos gritos, sem preocupações. Era incrível como a inocência poderia coexistir em meio ao caos cotidiano. Um sorriso surgiu em seu rosto, ainda que seguido por um suspiro profundo. O que ele, junto com seu grupo, estava prestes a fazer era tudo menos inocente. Decidido a não deixar o medo dominá-lo, Ricardo voltou para o café. Ao entrar, encontrou Maria conversando animadamente com Marcos e outras pessoas que haviam se juntado a eles. No fundo, ele sabia que a força do grupo superava qualquer indivíduo, mesmo Clara. "Estamos prontos? Temos data e local da próxima reunião?" ele perguntou, determinado. "Sim, sábado à tarde no salão da igreja. É discreto e acessível para todos", Maria respondeu, seu olhar brilhando com esperança. "Vamos fazer isso juntos." Enquanto se preparavam para a nova fase de suas vidas, um estrondo de reconhecimento cortou o barulho do café. Clara estava ali, parada na entrada, com uma expressão de desdém que fazia todos os presentes gelarem. O que ela estava fazendo ali? O clima esfriou como um balde de água fria em um incêndio. Ela olhou diretamente para Ricardo, e ele sentiu um arrepio subir pela coluna. Clara abria um sorriso, mas não era um sorriso que transmitia felicidade. Era um sorriso calculista. Naquele momento, ele percebeu que o jogo havia mudado. Clara não só tinha vindo até ali por acaso, ela os conhecia e estava pronta para a batalha. E a pergunta persiste: eles poderiam manter a unidade e a coragem diante desse novo obstáculo? Tudo parecia mais complicado do que nunca. O que mais Clara poderia saber? O que estava prestes a despertar nesta guerra invisível? Ricardo sentiu o ar em volta dele se tornar pesado, enquanto Clara se aproximava com passos firmes. A tensão estava tão densa que era quase palpável. Os olhares se dirigiram para a chefe, a atmosfera do café mudando instantaneamente. A máscara de confiança que Clara usava desmascarava um jogo de poder que estava prestes a se revelar. "Bom ver todos vocês juntos", Clara disse, sua voz soando como uma flecha. "Espero que estejam prontos para a reunião de amanhã." E com isso, ela lançou um olhar desafiador para Ricardo, como se dissesse que estava ciente de cada movimento que ele fazia. Ele sentiu o coração acelerar. A reunião que haviam planejado poderia colocar tudo a perder. Mas naquele momento, a força de sua determinação cresceu. Não podia deixar o medo dominar suas ações e precisava transmitir essa coragem para os colegas de trabalho ao seu lado. "Estamos prontos para o que vier, Clara", ele respondeu, tentando suprimir a ansiedade na voz. "Não estamos submissos a você. Trabalhamos duro e merecemos ser tratados com respeito, assim como todos aqui." Aquelas palavras, simples mas fervorosas, reverberaram. Maria, ao seu lado, sentiu seu coração pulsar mais forte. O apoio dele a inspirava e a verdade daquele momento ressoava. Ela sabia que a luta não era apenas pela justiça no trabalho, mas também uma luta por um espaço em que suas vozes pudessem ser ouvidas. "Respeito? É ridículo!" Clara exclamou, com um sorriso irônico dançando em seu rosto. "Vocês realmente acham que a unidade pode superar o poder?" "O que vai acontecer quando os outros começarem a falar? A única coisa que os une atualmente é a fraqueza." Ela virava o jogo, mas Ricardo não estava disposto a recuar. "Deixe-nos decidir o que somos. O que você considera fraqueza tem um poder invisível. Quando se une, pode transformar tudo. O que você não entende é que o medo se dissipa quando as pessoas se reúnem em busca de justiça." A resposta de Ricardo reverberou no espaço, ressoando com a força de todos presentes. Ele via que Clara hesitava, de alguma forma afetada pelas palavras que proferia.
mas ela rapidamente recuperou o controle, sua expressão endurecendo novamente. Cuidado com as palavras, Ricardo, disse ela com um tom ameaçador. Você pode achar que está jogando um jogo de esconde-esconde, mas eu sou a rainha do tabuleiro, e onde um de vocês cai, todos vocês seguirão. Não se esqueça do seu lugar. E se precisamos conhecer nosso lugar, então exigimos respeito. Maria se manifestou, firme como nunca. Ninguém aqui é descartável. Você nos vê como peças, mas somos seres humanos. Você não pode silenciar essa voz. A voz dela cortou o ar como uma espada. A coragem que Maria demonstrava logo contagiou o grupo, e um murmúrio de apoio começou a ecoar. Clara, percebendo que a maré estava mudando, virou-se rápida e fria, e em um gesto autoritário disparou. Falaremos sobre isso na reunião. Preparem-se, porque eu sou a única que conhece o verdadeiro jogo aqui. E assim, com uma última olhada de desprezo, ela se afastou, a aura de superioridade ainda pairando. Assim que Clara saiu, um silêncio temporário envolveu o café. Ricardo olhou para os colegas, os rostos agora refletindo a determinação que havia se aprofundado. Ela pode achar que controla tudo, mas não temos que deixá-la governar nossas vidas, disse ele com paixão fervente. Essa luta é nossa, e a força está aqui, nesta sala, entre nós. Precisamos ser um só e mostrar a ela que não vamos aceitar ser tratados como objetos. E assim, naquele ambiente de tensão tensa e necessidade urgente de mudança, a unidade começou a florir. Num ato de solidariedade, todos se levantaram, um a um, compartilhando suas experiências, reforçando a ideia de que ninguém estava sozinho. A reunião marcada para o dia seguinte desenhava-se não apenas como uma oportunidade para expor Clara, mas como um momento significativo de empoderamento. Quando os membros do grupo se dispersaram após a reunião, Ricardo e Maria ficaram para trás, um instante a sós, longe das vozes que ecoavam na sala. O peso do que estava por vir poderia ser sentido em seus olhos. Ricardo, você realmente acredita que sua posição ainda é segura? Maria perguntou, vulnerável, mas determinada. Ele tomou a mão dela, a conexão ardendo entre eles. O que acreditar é o meu laço com a verdade. Não posso simplesmente recuar agora. E pelo que vi hoje, sei que não estou sozinho. Isso nos dará forças para enfrentar o que vier. Ela olhou dentro dos olhos dele e viu algo mais. Não só coragem, mas uma luz de esperança. Então, vamos juntos nessa, Ricardo. O amor que temos pode nos dar a força necessária para vencer. E assim, enquanto saíam juntos, uma onda de antecipação tomou conta deles. Estavam prontos para enfrentar Clara, e qualquer coisa que ela tentasse erguer entre eles, estavam prontos para derrubar. O que se desenrolaria em sua luta não era apenas pela justiça, mas também pela liberdade de serem quem realmente eram, juntos. E tudo começou a transparecer, como uma dança que estava prestes a ensaiar sua maior e mais emocionante apresentação. Enquanto caminhavam lado a lado sob a luz do sol que começava a se pôr, um novo espírito de luta e transformação os envolvia. As sombras do passado estavam sendo deixadas para trás, e um novo começo, repleto de possibilidades, surgia diante deles. Era hora de lutar pelo que era certo, e ambos estavam prontos para isso. Reunidos, souberam que não poderiam desistir agora. Um último sussurro de esperança escapou de seus lábios. Estamos juntos, Maria, e ela respondeu com um sorriso que iluminava o mundo. Sim, juntos. E naquele instante decidiram que não havia volta. A batalha estava prestes a começar e estavam prontas para ela. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada juntos.